As bananas são uma fruta bastante popular em muitos países e são cultivadas em regiões tropicais ao redor do mundo. A jornada de uma banana, desde uma planta jovem até o mercado consumidor, envolve diversos estágios importantes, cada um demandando a habilidade dos agricultores. Os produtores plantam bananas com um espaçamento de 2 a 3 metros, permitindo que cresçam sem superexposição à luz solar. As mudas são colocadas a aproximadamente 30 centímetros de profundidade no solo, o que ajuda a firmar a planta e previne que tombem, especialmente quando começam a produzir cachos pesados de bananas. A propagação de doenças é controlada, e o processo de fotossíntese é aumentado à medida que as flores desabrocham e mais bananas crescem. Os agricultores cobrem os cachos com sacos para proteger os frutos jovens de ataques de insetos. Manter uma temperatura estável dentro do saco plástico é crucial para a coloração e desenvolvimento dos frutos. Além disso, removem o excesso de bananas para concentrar os nutrientes. A poda da bananeira auxilia no controle da estrutura do cacho, facilitando a manutenção. Isso promove um crescimento forte da planta e maximiza a produção de frutos. Normalmente, a colheita começa quando as bananas ainda estão verdes, pois elas amadurecem durante o armazenamento e transporte. As variedades de banana levam cerca de 11 a 14 meses, desde o plantio até a colheita, enquanto as variedades mais altas podem levar até 16 meses. O intervalo entre a floração e a colheita de um cacho típico de bananas é de aproximadamente 3 a 4 meses. Os sinais que indicam que é hora de colher incluem o murchamento do topo das folhas, a mudança de cor do fruto de verde escuro para verde claro e a queda da ponta da flor. As bananas ficam completamente cheias, e os trabalhadores usam facas para cortar todo o cacho. O processo de colheita é laborioso e requer grande habilidade. As bananas são colocadas em veículos acolchoados para evitar que se machuquem, pois bananas machucadas são difíceis de vender nos mercados internacionais. Cada cacho de banana pode pesar entre 65 e 110 libras, então os agricultores frequentemente utilizam proteção de espuma nos ombros para evitar lesões. A equipe de colheita geralmente precisa de pelo menos 2 pessoas. Enquanto um agricultor corta o cacho com uma faca, o outro sustenta o cacho para garantir que não seja danificado. Em seguida, os agricultores prendem os cachos em um sistema de roldanas, que é usado para transportar as bananas do campo até os pontos de coleta. Isso é especialmente útil em fazendas de banana localizadas em terrenos montanhosos, onde a instalação de um sistema de cabos é ideal. Em média, um sistema pode transportar cerca de 90 cachos, enquanto cada caminhão consegue carregar aproximadamente 35 a 40 cachos, o que faz com que os caminhões sejam mais comuns em fazendas menores. Após a colheita, as bananas são levadas diretamente para a área de processamento, onde são lavadas e selecionadas. Trabalhadores qualificados cortam grandes cachos de banana em cachos menores e os mergulham em água limpa. Uma segunda lavagem remove quaisquer sujeiras ou impurezas restantes após a primeira lavagem. Depois, os cachos menores de bananas são cuidadosamente colocados em água limpa para garantir que estejam totalmente higienizados. As bananas são pré-resfriadas entre 10 a 12 horas após a colheita para retardar o processo de amadurecimento e diminuir as perdas pós-colheita, o que melhora sua comercialização. Os trabalhadores dividem os cachos de bananas em porções menores para facilitar o empacotamento, garantindo que cada bandeja atinja o peso necessário. Esta etapa é essencial para manter a uniformidade do produto. As bananas são embaladas em caixas e mantidas a uma temperatura entre 13 e 14 graus Celsius, assegurando que permaneçam frescas até chegarem aos mercados internacionais. Apenas as bananas de qualidade superior são selecionadas para exportação, enquanto as demais são vendidas no mercado interno. As bananas são apreciadas não só pelo seu sabor agradável, mas também pelos diversos benefícios à saúde. No entanto, têm a desvantagem de se deteriorarem rapidamente, sendo difíceis de conservar por períodos longos. Como solução, muitas pessoas optam por processar as bananas, como na fritura, para prolongar sua durabilidade. O óleo utilizado na fritura remove parte da água, gelatiniza o amido, destrói enzimas e resulta em um produto crocante com aroma e sabor únicos.
Trabalhadores habilidosos descascam as bananas manualmente, e máquinas as fatiam em lâminas finas e uniformes, com espessura entre 3 e 5 milímetros. Durante a fritura, os trabalhadores mexem continuamente as bananas para garantir uma crocância uniforme em todos os lados, a uma temperatura de cerca de 180 graus Celsius. Após 2 a 3 minutos, as bananas ficam crocantes e amareladas. Quando as bananas fritas esfriam, uma esteira transportadora leva as fatias para um misturador de temperos, seguido pela linha de empacotamento. Esta unidade de produção pode processar até 15 toneladas de bananas por dia. A produção de bananas fritas tem crescido, pois as pessoas buscam lanches mais saudáveis, e o mercado desse produto é estimado em 2,66 bilhões de dólares. Além disso, as bananas nos Estados Unidos também podem ser usadas para fabricar farinha de banana, uma alternativa saudável à farinha de trigo em várias receitas. As bananas verdes são secas e moídas até se tornarem um pó fino. Com um investimento inicial modesto, os agricultores podem produzir e comercializar farinha de banana para varejistas. Além da alimentação, os agricultores podem produzir um tecido leve e respirável a partir dos caules da bananeira. Existem dois tipos de fibras de banana. Um tipo é extraído da casca interna, que possui uma textura suave, semelhante à seda, sendo relativamente caro. Após a colheita, os agricultores cortam os caules das bananeiras para preparar as fibras. A camada externa do caule é removida, deixando as fibras internas resistentes. Os caules são embebidos para facilitar a decomposição e separação das fibras. Posteriormente, as fibras da banana são lavadas e secas. Os agricultores penteiam as fibras para separá-las e torná-las mais lisas e flexíveis. As fibras longas são, em seguida, fiadas em fios finos e tecidas em um tir para criar o tecido. O segundo tipo de fibra da bananeira é mais grosso e é retirado da parte externa do caule da planta. A fibra de bananeira é macia, porém tão resistente quanto uma corda, além de ser mais fácil de remover. Como esse tipo de tecido é biodegradável, todos os itens desta sala são feitos a partir de fibra de bananeira. Essa fibra mais espessa é ideal para a confecção de acessórios. No entanto, a produção de fibra de bananeira demanda muito tempo e ainda não foi amplamente adotada. Em média, em 500 mil hectares de cultivo de banana, apenas 10% dos resíduos dos caules são transformados em fibras. Os óleos vegetais estão se tornando cada vez mais populares e podem representar uma solução viável para a segurança alimentar global. Mas você já se perguntou como eles são fabricados? Com entusiasmo, vamos observar agora como os agricultores colhem toneladas de frutas para produzir óleo. A primeira fruta que vamos examinar é a do dendezeiro. As palmeiras de dendê prosperam em climas tropicais, por isso são encontradas em países como a Indonésia e a Malásia. Atualmente, esses dois países são responsáveis por cerca de 85% da produção mundial de óleo de palma. O processo de extração de óleo de palma começa com o plantio de sementes de dendê em viveiros cerca de 12 meses antes do início da estação chuvosa. Essas mudas são transplantadas para os campos, onde cada palmeira é plantada a aproximadamente 9 metros de distância uma da outra. Esse espaçamento reduz a competição pela luz solar entre as palmeiras e garante que cada árvore receba o máximo de luz para um desenvolvimento ideal. As palmeiras de dendê geralmente produzem frutos após 2 anos e meio a 3 anos de plantio no campo. Os cachos maduros dessas palmeiras podem pesar de 5 a 20 kg. Os agricultores geralmente colhem os dendezeiros quando eles atingem os 3 anos de idade, sendo que o ciclo de vida produtivo de uma palmeira pode durar de 25 a 30 anos em condições ideais. A produtividade do dendezeiro é fortemente influenciada pelas condições ambientais e pela idade da árvore. As palmeiras na Indonésia e na Malásia podem produzir, em média, de 18 a 30 toneladas por hectare a cada ano. Como pode ser difícil verificar a maturidade dos frutos apenas pela observação, os agricultores costumam contar a quantidade de frutos que caem no chão. Quando caem de 7 a 12 frutos da palmeira, isso indica que os agricultores já podem colher. Eles utilizam facões ou foices para cortar os cachos das palmeiras. Como essas árvores geralmente são bastante altas, ficar em pé colhendo por muito tempo pode ser exaustivo e perigoso. Por isso, antes da colheita, a foice precisa ser bem afiada para facilitar o corte.
Agricultores experientes conseguem cortar rapidamente e com precisão, o que ajuda a aumentar a eficiência da colheita. Após a colheita, os agricultores utilizam machados para parar os cachos de palmeiras, separando facilmente os frutos e removendo as impurezas, preparando-os para as etapas de processamento na fábrica. Outros produtos, como o óleo de palma, são processados a partir dos frutos. Esses frutos são transportados das plantações para a fábrica em até 24 horas. No entanto, muitos pequenos processadores não têm a capacidade de gerar vapor para a esterilização. Assim, os cachos inteiros de frutos de palma, incluindo a parte fibrosa, absorvem uma quantidade significativa de água durante o cozimento. Esterilização por alta pressão. Os sistemas esmagam os cachos de frutas após o aquecimento para soltá-los. Por fim, o fruto da palma é enviado para a prensa, onde o óleo é extraído e convertido em óleo de palma puro através de um purificador. Anualmente, o consumo global de amêndoas ultrapassa 1 milhão de toneladas, com a Califórnia sendo responsável por fornecer mais de 80% desse total. Diversas empresas se encarregam da colheita de amêndoas, atravessando montanhas e processando toneladas desse fruto diariamente. Após a polinização, as amêndoas começam a crescer. Em média, cada árvore produzirá mais de 6.000 amêndoas, e levará de 6 a 7 meses para que elas estejam prontas para a colheita. Os agricultores utilizam máquinas para agilizar o processo de colheita. O colhedor de amêndoas, chamado Almond Harvester, é projetado especialmente para isso. A cabeça mecânica da máquina é fixada ao tronco da árvore, e a vibração intensa faz com que as amêndoas maduras caiam ao solo. Elas podem ser deixadas no campo por cerca de 10 dias para secagem. Ventiladores e máquinas varrem-nas em fileiras, e uma outra máquina cuida da coleta das amêndoas secas. Depois desse processo, ao chegarem na fábrica, as amêndoas são despejadas no Poço do Dinheiro. A partir daí, uma esteira transportadora leva as amêndoas para a área de processamento. Primeiramente, elas passam por um rolo giratório para retirar a casca externa e separar as sementes. Uma vez descascadas, as amêndoas são transportadas por uma esteira para que galhos ou quaisquer resíduos da colheita sejam removidos. Esses sistemas garantem que as amêndoas estejam limpas e livres de impurezas antes de seguirem para a etapa seguinte. As amêndoas então passam por um processo avançado de triagem, onde amêndoas gravemente danificadas ou defeituosas são retiradas. Fábricas de grande escala conseguem processar mais de 3 milhões de quilos de amêndoas por dia, muitas vezes distribuídas por 33 lotes durante a alta temporada. Mais de 100 caminhões transportam amêndoas 24 horas por dia. Assim que passam pelo transportador, as amêndoas menores são armazenadas no outono em recipientes, onde são mantidas em condições ideais de temperatura e umidade para garantir um fornecimento contínuo de amêndoas para processamento durante o ano todo, enquanto as amêndoas maiores continuam sua jornada para a extração de óleo. O óleo de amêndoa não refinado é obtido pressionando amêndoas cruas, sem o uso de altas temperaturas ou produtos químicos agressivos. Esse processo de baixa temperatura ajuda o óleo de amêndoa a reter mais nutrientes, tornando-o uma escolha superior para usos culinários. O óleo de amêndoa engarrafado pode ser consumido dentro de até 12 meses. Por fim, chegamos à oliveira, uma árvore que cresce comumente na região do Mediterrâneo. Atualmente, a Espanha, Grécia e vários países árabes se destacam como os maiores produtores de azeitonas, sendo que a Espanha responde por quase metade da produção mundial de azeite. A colheita das azeitonas tem início em setembro e se estende até dezembro. Um dia típico de trabalho para o olivicultor começa ao nascer do sol e segue até o pôr do sol, ou até que a meta diária seja alcançada. Existem muitas formas interessantes de colher azeitonas. Os agricultores frequentemente combinam métodos tradicionais com o uso de máquinas. Uma dessas máquinas é responsável por sacudir o tronco da oliveira para derrubar os frutos maduros. Além disso, os agricultores utilizam varas de madeira para golpear os ramos, garantindo que todas as azeitonas maduras caiam. Essa colheitadeira automática opera de forma simples. Ela passa pelas oliveiras e move as árvores com um garfo giratório, o que faz as azeitonas caírem. Quando as azeitonas caem, uma esteira transportadora está pronta para recolhê-las e transportá-las. Essas máquinas foram projetadas para colher de forma autônoma e contínua, causando danos mínimos às azeitonas.
Sensores instalados na máquina fornecem dados precisos sobre a qualidade das azeitonas durante a colheita. Os agricultores estimam que as oliveiras podem ter uma vida produtiva de 13 a 20 anos. As azeitonas recém-colhidas são transferidas para o tanque de armazenamento no veículo. Quando o compartimento está cheio, a máquina transfere as azeitonas para o caminhão, e o destino final das azeitonas colhidas são as fábricas de processamento, onde são transformadas em azeite, um produto saudável. A moagem contínua é o método mais utilizado globalmente. As azeitonas entram no triturador por uma extremidade, e o azeite sai pela outra. As azeitonas são trituradas com um moinho de martelos, e a polpa resultante é bombeada para um misturador onde é aquecida e agitada até que o azeite comece a se separar. A mistura resultante é então transferida para um decantador, onde os sólidos são separados dos líquidos, e o suco e o azeite são separados por centrifugação. Como os polifenóis, que dão sabor ao azeite, são mais solúveis em água do que em óleo, é importante reduzir a exposição à água para preservar o sabor do azeite. A etapa final é o acondicionamento e armazenamento do azeite, que é guardado em garrafas de vidro até estar pronto para ser comercializado ou para chegar à mesa de jantar da sua família. Desse vídeo, então, não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para receber mais vídeos informativos como este. E aproveita para conferir um dos vídeos sugeridos aí na sua telinha. Continua aqui com a gente.